Bom, vou falar então sobre o GTX 327, que é o transponder da Garmin, tá? Muito famoso, muito confiável, excelente equipamento. Você encontra bastante aí em escola de aviação e tudo mais, porque ele é muito intuitivo, tá? E, tô vendo aqui, o Léo, quando tiver aquele ruído, né, que eu acabei lembrando, de o avião ficar traffic, baixa o flap 50% aqui, que aí o avião ele entende, né, a configuraçãozinha dele lá, que ele vai parar de fazer esse alarme, né, de traffic quando o avião estiver passando aqui na proa ou próximo da aeronave, tá? Quando você estiver no solo e dentro do hangar mexendo no avião, tá? Bom, voltando. Sobre o transponder, para poder operar esse transponder, é muito fácil você lembrar o como opera um transponder tradicional, né? Aquele de dialzinho aqui, tá? Bom, então nós temos aqui, ó, a função standby, on, out e off, igualzinho aqueles transponders antigos que a gente gira o dial. Standby é standby normal, como tá aqui, tá? Apertou aqui, o transponder vai estar ligado, porém não vai estar transmitindo o código que está alocado aqui, tá? On, quando você clicar em on, ele tem duas funções. Clicou em on, ele vai somente transmitir a identificação, o código que está aqui alocado aqui no digitalzinho aqui, tá? No visorzinho dele, tá certo? Ou seja, somente a identificação. Se você pressionar o Alt, que é o que a gente usa para decolar, né? Aí sim você vai ter a identificação mais a altitude da aeronave naquele momento, tá certo? E off, pessoal, é igualzinho o off de um transponder tradicional, né? Se você pressionar e segurar aqui, ó, ele vai desligar o transponder. Para religar esse modelo de transponder, aperta em on. Simples e fácil assim, tá bom? No caso desse transponder aqui, pessoal, que eu preciso, que é interessante a gente lembrar, né? Na verdade, deixa eu colocar em standby aqui, pronto. No caso desse transponder aqui, você não precisa, né? Que a gente aprende, inclusive na escola, né? No curso de PP, de PC e tal, que quando você vai colocar um código aqui, você tem que fazer o quê? Você recebeu lá um código do controlador, você vai lá nos antigos, né? Você vai lá, gira a rodinha para standby, coloca o código lá, né? Você vai girando lá, 1, 2, 3, 4 e tal, e aí você volta para o modo alt, tá? Nesse caso aqui você não precisa fazer isso, tá? Esse transponder aqui, quando você tá lá, por exemplo, voando lá e você tá no código 3321, por exemplo, tá? E aí você vai pressionando aqui, né? Tá lá aqui vai estar aparecendo Alt, tá? Então você está voando. O controlador falou assim, o fulano de tal, mude agora para o código 4421. Você não precisa vir aqui em standby nesse modelo aqui, tá? Você pode vir direto em 4421. Quando você coloca ele, pressiona aqui os números, quando você pressiona o primeiro, ele já coloca automaticamente o standby, tá bom? No caso de transponder manual, não. Você tem que voltar para o standby e fazer isso, beleza? Bom, que mais? Uma outra coisa interessante, pessoal, que somente que está começando, tá? A informação de lá na tela radar lá do controlador, ela não é oriunda do altímetro, tá? Nem daqui, nem daqui, tá? Não. Ela é oriunda do transponder. Então o que o controlador vai ver lá na tela é o que o transponder vai estar informando. Afinal de contas, o transponder também tem uma espécie de uma cápsula aneroide que faz a leitura da pressão e envia lá para o controlador, tá bom? É por isso que quando você tem uma pane de transponder, às vezes o controlador fala, eu lembro bastante lá em Jundiaí, o controlador fala assim, o fulano, checa o seu equipamento, que o controle radar está indicando aqui que você está recebendo, está a 10 mil pés, às vezes você está no circuito de tráfego, né, fazendo TGR, porque às vezes é o transponder que está com um probleminha, entendeu? E às vezes aqui está ok, né, no altímetro está ok, mas o transponder está enviando um dado incorreto, beleza?
Então você tem essa característica aqui do transponder, tá? Então ele também tem um altímetrozinho, vamos dizer assim, dentro do equipamento. Bom, então nós temos aqui então esse transponder especificamente aqui, né, de aeronaves Cirrus, a partir de 35, se não me falha a memória, a partir de 35 nós, ele automaticamente ele vai de standby e vai direto para out, tá? A partir de 35 nós, ou seja, eu não preciso, na hora que eu vou alinhar na pista, nesse tipo de aeronave, eu não preciso ir lá e colocar em out como a gente faz nos transponders antigos. Não, eu posso começar a correr e ele vai ativar automaticamente em out. Da mesma forma, na hora que você pousa, ele reduz, a partir do momento que ele reduz a velocidade abaixo de 30 nós, se não me falha a memória, ele também volta automaticamente de out para standby, tá? Quando você está voando e o controlador fala assim, o fulano, identifique, né? Quando ele fala bastante assim, identifique, acione a identificação. Você pressiona nesse transponder aqui, você pressiona aqui, o ident. Lembrando que você só pressiona o ident se o controlador pedir, tá? Que vai aparecer lá, vai brilhar na tela radar mais claro lá, e ele vai conseguir identificar naquela tela enorme lá, um monte de aviãozinho voando, ele vai ver aquele brilho maior, né? E aí ele vai ver que vai achar mais fácil o seu avião, principalmente se você estiver voando em código 2000, tá certo? Falando em código 2000, esse botão VFR aqui é exatamente para isso. Você pressionando aqui, ele vai para o código 2000 default, né? Aqui nos Estados Unidos é 19200, né? Então, a qualquer momento você está voando, tá? Ou então você está voando por instrumento lá, por exemplo, você está lá voando lá no 4445. Aí o controle te liberou, né? Você já cancelou o instrumento, você vai vir visual, e aí ele autoriza você voar visual, né, no código 2000. Você simplesmente voando, você bate aqui, ok? E aí você entra no código 2000 normal, padrãozinho bonitinho, beleza? Simples e fácil assim. Então aqui nós temos a soft case, né, dos números, né, os numerais de 0 a 9. Aqui é o indicadorzinho da iluminação, né, que ele percebe se está com mais ou menos iluminação, aumenta ou diminui o brilho automaticamente. Aqui nós temos o functions, né? Então nós temos algumas funções elementares que eu usava bastante quando eu dava instrução. Você vem aqui, ó, em function, ele padrão, né? Inicialização padrão, ele vai estar sempre na pressão, altitude e pressão, tá? Pressionando aqui, ó, nós temos também o tempo de voo. Esse aqui foi o tempo do último voo que a gente fez, né, nessa aeronave. Então 55 minutos de voo e 57 segundos, tá bom? Tempo de voo, isso aqui é bem legal para você fazer algumas contas. Às vezes você esqueceu de marcar o flight timing, né? E aí ele mostra o tempo de voo, ajuda aí você a fazer seus cálculos, etc e tal. Function de novo, você tem o count up, que é um contador, um cronômetrozinho. Você aperta aqui start e aí ele começa a startar, tá? Pressionou stop, ele vai dar um pause, e para você zerar, você zera aqui no CLR, tá? De novo, mais uma outra função. Ele tem um count up e ele tem um count down, mesma coisa, ele vai vir de 1 hora e vai descendo também. Isso aqui essas funções aqui são legais quando você vai fazer aproximações. Você tem que fazer uma órbita, você vai fazer uma órbita na mão, por exemplo. É uma coisa a mais que você pode utilizar, está aqui disponível para você, né? E mesma coisa aqui, tá? Você zera ele através daqui do botão, tá? E function de novo, você volta aqui para a função pressão altitude, tá? Esse CRSR, que eu estou olhando através da imagem do celular aqui, da tela, e aí, às vezes não dá para ver direito. Imagina o seguinte, você está lá colocando um código, por exemplo, 4454, e aí você quer correr entre eles aqui, entre esses números, né? Por exemplo, aí você vem aqui deixa eu colocar de novo aqui, ó, 44, aí se você quiser voltar aqui, ó, você consegue voltar aí um código, por exemplo, você errou aqui o 5, você vem aqui e só muda só o 5, por exemplo, tá?
Se você quiser vir aqui, ó, se você estiver colocando um código e errou, tal, pressiona aqui, ele volta direto para 2000. Ele limpa, né? Como se fosse um clear, vamos dizer assim, tá? Então ele limpa aqui para você. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando você não entendeu muito bem lá um código transponder, aí você, para você não ficar perdendo tempo e ficar concentrado no voo mesmo, você tem essas funções aqui disponíveis, tá bom? Moçada, então, ó, basicamente aí, o Léo aí perguntou aqui, basicamente é isso, tá bom? Para operar aqui o seu transponder Garmin GTX 327. Não esqueça, se você gostou, por favor, dá um curtir aí também, se inscreve e manda aí é muito legal mostrar isso aqui para um aluno aí, o pessoal que está começando. É bem legalzinho, bem fácil de operar, tá bom? Um abraço.